Senhor presidente, vereadora, vereadores, pessoas da comunidade, imprensa, com relação à AMA, eu queria parabenizar a iniciativa que não se esperaria menos do presidente, do vereador Ivan Martins, de assumir esse compromisso, porque essa é a nossa função. Numa situação como essa, assumirmos o compromisso de ir buscarmos uma solução verdadeira, definitiva. Eu vi quando comentou sobre com relação à APAI, eu faço parte há uns 14 ou 15 anos do Conselho Fiscal da APAI. Existem várias entidades e é muito fácil construir um prédio, fazer as coisas acontecerem, o difícil é fazer a manutenção. E talvez a gente, conversando todos nós, 15 vereadores, a gente possa, cumprindo a nossa função de defender tanto dinheiro público como ir junto ao Executivo, acharmos uma solução que não seja uma solução que crie um problema para que uma instituição tenha que ficar fazendo rifa, bingo, pedágio e esmolando dinheiro. São 200 famílias, ou talvez mais, com talvez muito mais do que 200 crianças, precisando de um trabalho permanente, definitivo e de alta qualidade. São cidadãos brusquenses que precisam de uma solução colocada dentro do orçamento do Poder Executivo, e não alguma coisa que faça uma campanha provisória, se construa e se entregue para voluntários tocar uma coisa que tem que ser profissional. Esses voluntários podem até participar, mas tem que ter a ação bem complexa, eu diria até da Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, tá? Para que isso possa acontecer e nós não construamos mais alguma coisa. A gente sabe, não podemos falar no presente, mas a gente sabe que no passado várias dessas instituições são criadas para criar uma permanente dependência daquele tipo de política que a gente não pode mais falar se é política velha, mas o que a gente abomina, que essa situação que ocorre na nossa sociedade seja utilizada como uma moeda de troca para manutenção de pessoas no poder. Quando a Guedra falou, uma coisa que me ocorreu, o conhecimento humano, 50% do conhecimento humano, ele é adquirido nos primeiros 2 anos de vida. Então, essa é uma das prioridades de fazer a hiperestimulação. O caso do autismo, ele é um pouquinho diferente de outras, mas também ele precisa dessa estimulação. Porque como são vários espectros, todos precisam se aproveitar ao máximo. Você pode levantar todos os espectros, vários níveis, se você fizer um trabalho com profissionais adequados e sem perder de tempo. O outro assunto que eu tinha é um assunto que o vereador Marcos já colocou e diversos outros vereadores, e eu acredito que também deva ser o tema dos 15 vereadores, porque também, novamente, é nossa função sermos sensíveis a esse problema complexo, que ele envolve o problema dos fenômenos da natureza, envolve os problemas que seriam inerentes até à falta de educação de alguns cidadãos com relação a algumas situações, mas também ele é muito maior. Eu digo que os poderes, o executivo e o legislativo, são como o pai e a mãe, e os cidadãos são as crianças. A nossa finalidade é o desenvolvimento para que eles tenham autonomia e não façam mais nada que necessite serem tratados como crianças. Mas a nossa função também é usar a administração do dinheiro público para fazer com que os serviços funcionem. Como o vereador Tuta, acho que colocou, tem o canal extravasor, mas a água precisa chegar lá. E isso é bem complexo. Eu estava conversando hoje com acho que alguém ali fora. Nós temos um problema da nossa geografia. Então, por isso que eu digo que o problema é muito complexo. Ele precisa de uma solução, de técnicos. Hoje o Marcos levantou muito bem com relação a algumas instituições, e nós não temos, às vezes, um diálogo entre elas para fazer as coisas funcionarem. Isso é muito importante para que elas conversem e tomem as atitudes e que sejam rápidas, eficientes e que não se fique fazendo alguma coisa provisória, e quando vem, às vezes, os fenômenos da natureza, eles destroem coisas que, se tivessem sido bem feitas, elas teriam cumprido a sua função permanentemente e não ficasse reconstruindo algumas coisas. Você pode colocar ali, por favor, Cláudio? Eu tinha mandado... Bom, não tem problema, eu vou só vou passar
o que eu tinha colocado. Algumas imagens que acho que todo mundo recebeu pelo WhatsApp, então não é importante aqui colocar casa, carros, ruas inundadas, mas eu recebi várias. Eu fui em alguns lugares também, como outros vereadores também foram. A situação é grave. Tem pessoas que ficaram numa situação de perder tudo. Essas pessoas talvez não tenham acesso a que nós sejamos, digamos, solidários ou tomemos conhecimento do que aconteceu. Mas é grave, pessoas que perderam tudo e que talvez não tenham expectativa de conseguir fazer tão breve, estão vivendo de favor, estão na casa de parentes, de amigos. Concedo a palavra, vereador Tuta. Obrigado pela palavra, doutor Lima. O senhor coloco que tem toda a razão, e quando eu peço, carecidamente, conversei até com o vereador Alessandro para dar algumas ideias, porque eu já tive, no governo, na parte de obras, como o nosso amigo vereador Manique também, a gente sabe como é que é uma situação difícil quando começa a dar essas situações de alagamento. Mas eu sempre digo que agora o próprio chefe do Poder Executivo tem que montar uma estratégia, um plano de ação para poder mostrar para a população, pelo menos, de poder emergencialmente, quando vier a acontecer, um plano onde que possa dar resposta rápida, não de acabar com os alagamentos, mas vai ter um plano de ação, porque daqui para frente agora a tendência é cada vez se agravar. Então, com o plano de ação, aí, só para contribuir com Vossa Excelência. Obrigado. Exatamente, porque uma grande parcela da cidade, dos cidadãos brusquenses, eles têm condições de morar em lugares em que a água não sobe e que não tem, mas uma parcela que eu não consigo dizer se é 1/3 ou 1/4 da população, eles vivem em área de risco, sujeitos a perderem tudo. E muitas pessoas que sabem o sacrifício que é você conquistar algumas coisas, você para uma vida inteira conquistar algumas coisas já é difícil. Imagine você ter que refazer uma conquista difícil novamente e quase que imediatamente, porque você perdeu tudo, não tem onde ficar com a sua família. Então, são situações, como eu disse, que são complexas, elas precisa ser tomado um plano de ação e ele não pode estar ligado a mudança de prefeito, ele tem que ser um plano permanente em que aquele trabalho tenha uma sequência, não importa quem entre, eu paro aqui porque foi esse, ou ficar acusando. Eu estou 32 anos em Brusque e eu vejo coisas que há 32 anos, se tivessem sido bem feitas logo na primeira vez, nós estaríamos usufruindo da sua eficiência. E nós vemos coisas que se estragam de novo. Algumas podem ser má fé, e outras podem até ser por ineficiência. Concedo a parte, vereador Paulinho. Não queria atrapalhar o final do discurso do vereador. Obrigado, vereador. Não atrapalha. Na grande verdade, como o senhor fala das administrações passadas, a gente percebe o quê? Que independentemente do gestor que entra, essa falta de conversa entre os órgãos que o vereador Marcos citou antes é evidente. A população que sente isso demais, porque a população vai no local, daqui a pouco, hoje eu encontrei uma senhora aqui no Ministério Público, ela falando que foi em 3 órgãos diferentes e os 3 falaram 3 coisas diferentes para ela. Ela não sabia mais o que fazer, está caindo lá o barranco atrás da casa dela, a Defesa Civil deu um laudo, pediu para ir no Obras, o Obras disse que não estava sabendo o que tinha que fazer, ela veio no IBPLAN, o IBPLAN encaminhou novamente ela para a Defesa Civil, ela já tinha ido lá. Ou seja, a pessoa com o filho lá acamado, está rodando aí 2, 3 dias na rua e não consegue ter um retorno realmente definitivo do que deve ser feito e aonde ela deve recorrer para conseguir buscar a informação correta e principalmente solucionar o problema dela, porque inclusive esse problema é numa área verde lá no Planalto. Perfeito. Eu recebi uma charge que parece ser uma piada, mas na verdade ela é bem triste. Aparece o membro do Correios de Canoa indo no telhado de uma casa entregar o IPTU para um cidadão que estava com a casa coberta quase pela água. Então, foi feito na intenção de fazer alguma coisa engraçada, mas ela não tem nada de engraçado. Então, eu até tinha colocado ali, mais na finalidade, não é de criticar o governo atual, é apenas fazer até o que foi colocado pelo Ivan Martins, que nós possamos colocar os 15 vereadores a conversarmos, a colaborarmos para que as coisas aconteçam, até fazendo a nossa voz fazer com que exista uma prioridade nas ações tomadas até pelo Executivo. Tem situações que elas
têm que ser feitas antes de outras, e essa é uma delas. Obrigado.